Alguma vez você já sentiu aquela dor profunda quando alguém que você ama simplesmente te ignora? Não estou falando de uma mensagem que ficou sem resposta. Estou falando de quando você sabe, no fundo do seu ser, que essa pessoa entende perfeitamente o quanto está te machucando com o silêncio, com a ausência, com essa indiferença calculada. E mesmo assim, ela continua fazendo isso. De acordo com Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes de todos os tempos, isso não é uma simples coincidência na sua vida. É um sinal poderoso, uma mensagem do universo que está falando com você. E acredite, o que vem depois pode transformar completamente a sua realidade. Pense por um momento. Quantas vezes você permitiu que alguém diminuísse o seu valor? Quantas vezes aceitou menos do que merece só porque tinha medo de ficar sozinho? Jung descobriu algo fascinante em suas décadas de pesquisa sobre a psique humana. Cada vez que permitimos que alguém nos ignore conscientemente, estamos participando de uma dança cósmica muito maior do que imaginamos. Jung chamava isso de sincronicidade. Essa conexão misteriosa entre o seu mundo interior e os eventos externos que parecem casuais, mas que, na verdade, são respostas do universo ao seu estado interno. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Quando alguém te ignora sabendo o quanto isso te machuca, o universo já começou a tecer os fios de uma intervenção que você nem consegue imaginar. Mas antes, precisamos entender por que isso dói tanto. Jung explicava que quando alguém nos ignora deliberadamente, ativa uma das nossas feridas mais primitivas, o medo do abandono. Não é uma ferida superficial. É uma fratura no que Jung chamava de sentido de pertencimento. Essa necessidade humana fundamental de nos sentirmos valorizados e conectados. O que faz doer ainda mais é que, no fundo, sabemos que a outra pessoa tem consciência do prejuízo que está causando. Não é ignorância, é uma escolha. E essa escolha revela algo crucial sobre quem ela realmente é, não sobre quem você é. Jung descrevia o ego como a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo. Mas quando alguém te ignora conscientemente, você não está vendo a máscara, está vendo um vislumbre da sombra, aquelas partes escuras da personalidade que a pessoa prefere manter escondidas. E o mais importante, isso não tem nada a ver com você. Deixe-me compartilhar algo que Jung descobriu depois de anos trabalhando com milhares de pacientes. As pessoas que ignoram os outros sabendo o quanto isso machuca estão projetando suas próprias inseguranças mais profundas. Na psicologia junguiana, a projeção acontece quando atribuímos aos outros aspectos de nós mesmos que não queremos reconhecer. A pessoa que te ignora não está reagindo ao seu valor real. Ela está respondendo aos próprios medos, às próprias sombras não integradas. Pense na última vez que você passou por isso. Você notou como essa pessoa podia estar presente para outros, mas não para você? Como ela conseguia responder a todos, menos a você? Esse comportamento seletivo revela muito mais sobre as batalhas internas dela do que sobre o seu valor. Jung nos ensinou que todos nós temos o que ele chamava de inconsciente coletivo. Esse espaço psíquico compartilhado onde residem nossos padrões mais profundos. E quando alguém te ignora deliberadamente, está ativando um padrão ancestral de rejeição que ressoa nesse inconsciente coletivo. É por isso que dói tanto. Não é só uma mensagem ignorada. É um eco de cada rejeição que você já sentiu e que a humanidade já experimentou. Mas agora vem a parte fascinante. Segundo Jung, o universo opera sob princípios de equilíbrio, não de forma moralista, como castigo, mas como um ajuste natural de energias. Quando alguém ignora constantemente suas necessidades emocionais, seus limites, sua dignidade, cria-se um desequilíbrio energético que o universo inevitavelmente vai corrigir. Essa correção não acontece porque o universo está bravo ou quer se vingar. Jung explicava que é simplesmente a manifestação da lei natural de causa e efeito no plano psicológico.
Assim como um elástico esticado acaba voltando à forma original, as ações que criam desequilíbrio geram, eventualmente, consequências que restauram esse equilíbrio. E como essa intervenção universal se manifesta? Jung observou padrões surpreendentes. A pessoa que te ignora conscientemente começa a experimentar o que ele chamava de sombra refletida. As mesmas dinâmicas que ela criou com você começam a se manifestar em outras áreas da vida dela. Talvez ela comece a se sentir invisível no trabalho, ou talvez pessoas importantes para ela comecem a tratá-la com a mesma indiferença que ela demonstrou com você. Isso não é karma no sentido popular. É o que Jung chamava de compensação psíquica, esse mecanismo natural da psique que busca equilíbrio. A pessoa que te ignora deliberadamente está, sem saber, programando a própria mente para vivenciar padrões semelhantes. Enquanto isso, o que acontece com você? É aqui que a sabedoria de Jung se torna verdadeiramente transformadora. Quando alguém te ignora conscientemente, o universo não está apenas intervindo com essa pessoa. Ele também está criando espaço para a sua própria evolução psicológica. Jung descobriu que nossas feridas mais dolorosas contêm o potencial para nosso maior crescimento. Ele chamava isso de a oportunidade na crise. Essa dor que você sente quando alguém te ignora não é apenas sofrimento. É um convite para o que Jung chamava de individuação. Esse processo de se tornar plenamente quem você está destinado a ser. Pense nisso. Enquanto essa pessoa te ignora, você está sendo forçado a enfrentar algumas das perguntas mais profundas. Por que permito que alguém me trate assim? Que parte de mim acredita que merece ser ignorada? O que estou realmente buscando nessa pessoa que eu deveria encontrar em mim mesmo? Jung foi muito claro sobre isso. Nossas relações mais dolorosas são espelhos que refletem as partes de nós mesmos que precisam de cura. Quando alguém te ignora deliberadamente, não é coincidência. É uma oportunidade disfarçada de crise. Uma chance de reconhecer seu próprio valor inerente, independentemente da validação externa. E aqui está a revelação mais poderosa de todas. Jung descreveu o que ele chamava de lei da atração psíquica. Tendemos a atrair relações que refletem nossa relação com nós mesmos. Se em algum nível você está ignorando suas próprias necessidades, minimizando seus sentimentos ou silenciando sua voz interior, o universo vai te enviar pessoas que farão exatamente o mesmo com você. Não é por acaso, é sincronicidade. Mas essa percepção não é para fazer você se sentir culpado. Pelo contrário, Jung nos ensinou que tomar consciência desses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Quando você reconhece a conexão entre como se trata e como permite que os outros te tratem, algo mágico começa a acontecer. O universo intervém não apenas com a pessoa que te ignora, mas também dentro de você. Você começa a notar pequenas sincronicidades, encontros casuais com pessoas que te valorizam, mensagens que aparecem exatamente quando você precisa, oportunidades que surgem justamente quando você decide se honrar. Jung documentou milhares desses casos em sua prática. Ele observou como, quando seus pacientes começavam a se escolher, a estabelecer limites saudáveis e a honrar suas próprias necessidades, suas vidas externas começavam a refletir essa mudança interna. As pessoas que os ignoravam misteriosamente desapareciam de suas vidas, ou, às vezes, até mudavam de comportamento. Você se lembra daquele momento em que finalmente decidiu que já era o bastante? Quando parou de correr atrás de alguém que te ignorava constantemente? Jung diria que o que aconteceu depois não foi coincidência. Talvez você tenha sentido uma onda de energia nova, ou talvez novas pessoas tenham aparecido, pessoas que realmente te viam e te valorizavam. Isso é o que Jung chamava de redirecionamento da libido psíquica. Quando você retira sua energia emocional de relações que te esgotam e a reinveste em si mesmo,
o universo responde criando novas possibilidades que antes eram invisíveis para você. Aqui vai algo que poucas pessoas entendem sobre a teoria junguiana. O universo não é uma entidade separada de você. Quando dizemos o universo intervém, estamos falando de um processo que acontece simultaneamente dentro e fora de você. Para Jung, a distinção entre interno e externo era apenas uma ilusão da consciência egóica. Isso significa que, quando alguém te ignora conscientemente, a intervenção universal já começou no momento em que você sente essa dor. Não é algo que você precisa esperar, é algo que já está acontecendo. Sua dor é o primeiro sinal de que a mudança está em curso. Jung descrevia a dor emocional como um mensageiro psíquico, um sinal de que algo dentro de você está pronto para se transformar. Quando alguém te ignora sabendo que isso te machuca, essa dor não é sua inimiga, é sua aliada. Ela está tentando te mostrar onde você precisa estabelecer limites, onde está aceitando menos do que merece, onde você mesmo está ignorando suas próprias necessidades. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você começa a ouvir essa dor, em vez de evitá-la, quando começa a perguntar o que essa experiência está tentando me ensinar, em vez de por que isso está acontecendo comigo, você ativa conscientemente a intervenção universal. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um participante consciente na sua própria evolução psicológica. Jung chamava isso de viver simbolicamente, reconhecer que cada experiência, especialmente as dolorosas, contém uma mensagem simbólica para o seu crescimento. A pessoa que te ignora não é apenas alguém que te causa dor. É um símbolo de algo que você precisa aprender sobre si mesmo, sobre seus padrões, sobre sua capacidade de se escolher. Pense em alguém que está te ignorando conscientemente agora. O que essa pessoa poderia estar simbolizando na sua vida? Que parte de você mesmo você pode estar ignorando que essa relação está refletindo? Jung diria que não há coincidências. Essa pessoa apareceu na sua vida neste momento exato para te mostrar algo essencial sobre sua jornada. Isso não significa que você deva tolerar maus tratos ou permanecer em relações que te prejudicam. Pelo contrário, Jung foi enfático ao dizer que reconhecer o valor simbólico das nossas relações dolorosas muitas vezes significa tomar a decisão consciente de se afastar delas. Não porque você odeia a outra pessoa, mas porque ama e respeita sua própria integridade psíquica. Quando você toma essa decisão, a decisão de não permitir mais que alguém te ignore conscientemente, algo acontece que Jung observou repetidamente em sua prática. Você ativa o que ele chamava de função transcendente. Essa é a capacidade inata da psique de evoluir para um nível superior de consciência por meio da integração de opostos. Em termos simples, quando você se recusa a participar de relações onde é ignorado, está integrando duas realidades aparentemente opostas: sua necessidade de conexão e sua necessidade de respeito. Você não está escolhendo uma em detrimento da outra. Está declarando que ambas são essenciais e não negociáveis. E é exatamente essa integração que catalisa a intervenção universal mais profunda. Jung observou que, quando seus pacientes alcançavam esse nível de clareza interna, suas circunstâncias externas começavam a se reorganizar de maneiras que pareciam quase milagrosas, mas que, na verdade, refletiam apenas a nova coerência interna que eles haviam conquistado. A pessoa que te ignorava pode, de repente, sentir uma urgência inexplicável de se comunicar com você. Ou talvez novas oportunidades apareçam, te afastando naturalmente dessa dinâmica tóxica. Ou, o que Jung observava com mais frequência, você simplesmente para de sentir aquela dor intensa quando pensa nessa pessoa e, em vez disso, sente uma estranha gratidão pela lição que ela te proporcionou. Isso é o que Jung chamava de alquimia da dor.
Esse processo misterioso, mas observável, em que nossas experiências mais dolorosas se transformam em nossa sabedoria mais valiosa. Há algo mais que Jung descobriu e que raramente é discutido. Quando alguém te ignora conscientemente, não está apenas criando um desequilíbrio com você, está criando um desequilíbrio dentro de si mesmo. Jung chamava isso de divisão da sombra. Essa fragmentação interna que ocorre quando tratamos os outros de maneiras que contradizem nossos valores mais profundos. Essa divisão tem consequências. A pessoa pode parecer bem por fora, pode até prosperar enquanto te ignora. Mas Jung documentou como essa incongruência eventualmente gera o que ele chamava de neurose compensatória. Sintomas psicológicos que surgem para forçar um confronto com as partes fragmentadas da personalidade. Em outras palavras, ignorar você conscientemente está causando um dano interno a essa pessoa que ela nem percebe ainda. Não porque o universo a está punindo, mas porque, como Jung descobriu, nossa psique busca constantemente integração e coerência. Ações que contradizem nossa humanidade fundamental acabam cobrando um preço psicológico. Isso significa que você deve esperar ou desejar que a pessoa que te ignora sofra? Absolutamente não. Jung foi muito claro sobre os perigos do que ele chamava de identificação com o arquétipo da justiça. Essa tendência humana de querer que os outros sofram pelo mal que nos causaram. Em vez disso, Jung propunha o que ele chamava de separação consciente. Esse processo de se desidentificar emocionalmente do destino da outra pessoa enquanto mantém sua própria integridade. Você não deseja o sofrimento dela, mas também não é responsável pelo processo dela. Seu foco está na sua própria individuação, na sua própria integração psíquica. E aqui está o aspecto mais transformador desse processo. Quando você alcança essa separação consciente, a intervenção universal ganha uma qualidade completamente nova. Não se trata mais de o que vai acontecer com essa pessoa por me ignorar. Torna-se o que está acontecendo comigo por me escolher conscientemente. Jung observou que essa mudança de perspectiva marcava um momento crucial no processo de individuação. É o ponto em que você deixa de ser definido por como os outros te tratam e começa a se definir por como escolhe se tratar. E o universo responde a essa nova definição de si mesmo. As pessoas que continuam te ignorando naturalmente se afastam da sua vida. Não porque você as expulsa com raiva, mas porque não há mais uma ressonância energética entre sua nova consciência e o comportamento delas. Ao mesmo tempo, novas pessoas aparecem. Pessoas que Jung descreveria como mais consistentes com o seu si mesmo emergente, esse centro da sua personalidade que transcende o ego e contém seu potencial mais elevado. Essas novas conexões não são coincidência. São manifestações do que Jung chamava de lei da afinidade psíquica. Essa tendência natural da psique de atrair experiências que refletem nosso estado interno atual. Quando você se recusa a permitir que te ignorem, quando estabelece esse padrão internamente, o universo precisa refletir isso externamente. Mas isso é apenas o começo. Jung descobriu que esse processo eventualmente leva ao que ele chamava de realização do si mesmo. Esse estado de plenitude psicológica em que você não depende mais da validação externa porque integrou completamente seu próprio valor. Nesse estado, algo extraordinário acontece. A pessoa que antes te ignorava conscientemente não tem mais o poder de te machucar. Não porque você se tornou insensível, mas porque expandiu sua consciência além da necessidade do reconhecimento dela. O comportamento dela não define mais sua realidade, porque você acessou uma definição mais profunda de si mesmo. Jung descrevia isso como liberdade psicológica. Essa capacidade de permanecer centrado na sua própria verdade, independentemente de como os outros escolhem te tratar. E aqui está a revelação final que Jung ofereceu sobre esse processo.
Quando você alcança essa liberdade, muitas vezes descobre que a pessoa que te ignorava já não é relevante para a sua jornada. Você não a odeia nem a despreza. Simplesmente reconhece que o propósito dela na sua vida, te mostrar onde você precisava estabelecer limites mais saudáveis, já foi cumprido. Jung chamava isso de gratidão pela ferida. Essa capacidade de reconhecer que até nossas relações mais dolorosas serviram ao nosso crescimento. Isso não significa que você deva procurar pessoas que te ignorem ou te maltratem. Significa que você pode olhar para trás, para aqueles que fizeram isso, e ver como eles te guiaram, mesmo que inconscientemente, para uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. É importante entender que Jung não via esse processo como linear ou garantido. Ele o descrevia como uma espiral de consciência, um caminho que revisitamos em níveis cada vez mais profundos ao longo da vida. Você pode superar uma pessoa que te ignorava conscientemente apenas para se encontrar em uma dinâmica semelhante com outra pessoa. Isso não significa que você falhou. Jung via isso como uma oportunidade de abordar essa lição em um nível mais profundo, de integrar aspectos da sua sombra que você não conseguiu ver da primeira vez. A chave está no que Jung chamava de atenção consciente, essa capacidade de notar seus padrões sem se julgar por eles. Cada vez que você reconhece que está permitindo que alguém te ignore conscientemente, você não está falhando, está despertando, e cada despertar é um convite para se escolher de maneira mais completa. Jung observou que esse processo de despertar gradual, eventualmente, leva ao que ele chamava de constelação do si mesmo. Esse estado em que seu senso de valor não oscila mais com base em como os outros te tratam, porque você acessou um senso mais estável e duradouro do seu próprio valor inerente. Nesse estado, as pessoas que te ignoram conscientemente simplesmente não conseguem permanecer no seu campo energético. Não porque você as rejeita ativamente, mas porque, como Jung descobriu, a psique busca naturalmente relações que reflitam nosso nível atual de autorrelação. Quando você se valoriza genuinamente, atrai pessoas que te valorizam genuinamente. Não porque você está tentando manifestá-las, mas porque, como Jung diria, é a expressão natural da sincronicidade. Essa coordenação misteriosa entre seu mundo interno e sua realidade externa. E aqui está o aspecto mais bonito de todo esse processo. Sua transformação não muda apenas sua vida. Ela cria a possibilidade de transformação para outros. Jung chamava isso de radiação inconsciente. Essa influência sutil, mas poderosa, que emanamos quando integramos aspectos significativos da nossa sombra. A pessoa que te ignorava conscientemente pode nunca se desculpar ou reconhecer o que fez. Mas sua recusa em aceitar esse tratamento, sua decisão de se escolher, cria uma nova possibilidade no campo coletivo. Você está alterando, mesmo que ligeiramente, o que Jung chamava de inconsciente coletivo. Esse reservatório compartilhado de padrões psicológicos que todos herdamos. Cada vez que você se recusa a participar de relações onde é ignorado, está contribuindo para uma evolução mais ampla da consciência. Você está dizendo, não apenas para si mesmo, mas para toda a humanidade. Esse não é o padrão de como os seres humanos devem se tratar. E o universo responde a essa declaração. Não imediatamente e nem sempre de maneiras que você pode prever, mas inevitavelmente. Jung documentou esse fenômeno repetidamente. Como mudanças internas em um indivíduo eventualmente criam ondas de mudança em suas comunidades e além. Então, o que você deve fazer agora se alguém está te ignorando conscientemente, sabendo que isso te machuca? Jung ofereceria estas orientações. Primeiro, reconheça a realidade. Não minimize o impacto. Jung foi enfático ao dizer que negar a dor só a empurra mais fundo na sombra, onde ela pode te influenciar inconscientemente. Permita-se sentir completamente a dor de ser ignorado, não para sofrer, mas para honrar sua experiência. Segundo, pergunte a si mesmo: que parte de mim mesmo
eu tenho ignorado o que essa relação está refletindo? Jung descobriu que essa pergunta, mais do que qualquer outra, catalisa o tipo de introspecção que leva a mudanças duradouras. Não se culpe pela situação, mas assuma a responsabilidade pela sua participação nela. Terceiro, tome uma decisão consciente sobre seus limites. Jung distinguia entre reatividade e resposta. A primeira vem do ego ferido. A segunda emerge do si mesmo integrado. Não corte contato por raiva, mas estabeleça limites claros a partir do autorrespeito. Quarto, observe as sincronicidades. Jung aconselhava seus pacientes a prestar atenção aos eventos coincidentes que ocorriam quando começavam a estabelecer limites saudáveis. Essas coincidências não são acidentais. São manifestações da intervenção universal que já está em curso. Por fim, pratique o que Jung chamava de amor ativo. Essa capacidade de desejar o bem para todos os envolvidos, incluindo você mesmo. Isso não significa tolerar maus tratos. Significa reconhecer que a pessoa que te ignora está agindo a partir da própria ferida, enquanto você escolhe, ao mesmo tempo, não permitir que essa ferida determine seu valor. Esse equilíbrio entre compaixão pelos outros e compromisso com seu próprio bem-estar é o que Jung considerava a marca da verdadeira maturidade psicológica. E à medida que você avança nesse caminho, começará a notar algo extraordinário. A dor de ser ignorado se transforma. Não desaparece magicamente, mas muda de qualidade. Ela não te define mais, ela te informa. Não te paralisa mais, ela te guia. Jung descrevia isso como transmutação do sofrimento. Esse processo alquímico em que nossa dor se torna nossa medicina. Não porque a dor em si seja desejável, mas porque contém as sementes da nossa transformação mais profunda. E é essa transformação que, no final, representa a intervenção universal mais significativa. Não se trata do que acontece com a pessoa que te ignorou. É sobre quem você se torna ao longo do processo de se escolher conscientemente. Jung observou que seus pacientes que passavam por esse processo, eventualmente, chegavam a um lugar de gratidão surpreendente. Não gratidão pela dor em si, mas pelo crescimento que a dor tornou possível. Eles descobriram que a pessoa que os ignorou, ironicamente, os ajudou a encontrar partes de si mesmos que nunca teriam descoberto de outra forma. Isso não justifica o comportamento prejudicial, mas revela uma verdade profunda que Jung articulou. Às vezes, nossas feridas mais dolorosas se tornam portais para nossos dons mais valiosos. A pessoa que te ignora conscientemente, sem saber, pode estar catalisando seu despertar mais significativo. Não porque essa era a intenção dela, mas porque, como Jung descobriu, a psique trabalha constantemente para transformar nossas experiências mais dolorosas em nosso crescimento mais profundo. Esse é o mistério final da intervenção universal. Ela não acontece para punir aqueles que nos machucam, mas para garantir que nenhuma experiência, por mais dolorosa que seja desperdiçada na nossa jornada rumo à plenitude. E quando você finalmente integra essa verdade, algo muda fundamentalmente. Você não precisa mais que a pessoa que te ignorava receba uma lição do universo. Não precisa mais ver evidências externas de que a justiça foi feita. Porque você descobriu o que Jung considerava a liberdade suprema. A capacidade de encontrar seu senso de plenitude não em como os outros te tratam, mas na sua própria relação consciente consigo mesmo. É isso que realmente significa quando dizemos: se alguém te ignora sabendo que te machuca, o universo vai intervir. A intervenção mais profunda não é o que acontece com a outra pessoa, é o que acontece com você. É o seu despertar, sua expansão, sua libertação. E esse despertar não é apenas para você. Como Jung nos lembrava constantemente, cada ato de consciência individual contribui para a evolução da consciência coletiva. Sua recusa em aceitar ser ignorado não apenas te liberta,
Cria uma nova possibilidade para todos que cruzarem seu caminho. Se você está passando por isso agora, se alguém está te ignorando conscientemente, sabendo o quanto isso te machuca, lembre-se das palavras de Jung. Não é o peso que te quebra, mas a maneira como você o carrega. Essa dor não está aqui para te destruir. Está aqui para te despertar para uma verdade mais profunda sobre seu valor inerente. E o universo não está apenas assistindo a esse processo, ele está participando ativamente dele. Não como uma força externa que pune ou recompensa, mas como o próprio campo de consciência dentro do qual sua transformação está acontecendo. A intervenção já começou. Não em algum momento futuro, mas agora, neste exato instante, enquanto você considera a possibilidade de que merece mais do que ser ignorado. Enquanto contempla a ideia radical de que seu valor não depende da atenção ou validação de ninguém. Enquanto desperta para a verdade que Jung dedicou sua vida a articular, sua plenitude já está dentro de você, esperando para ser reconhecida. E quando você finalmente a reconhece, quando finalmente se escolhe, o universo não tem escolha a não ser refletir essa escolha de volta para você. Não porque você está manipulando alguma lei cósmica, mas porque, como Jung descobriu, é a própria natureza da realidade refletir nossa verdade mais profunda. Então, da próxima vez que alguém te ignorar conscientemente, lembre-se, isso não é o fim da sua história, é apenas o começo. E o que vem depois não depende deles, mas de você, da sua disposição de ouvir a mensagem na dor, do seu coragem de se escolher mesmo quando os outros não o fazem, da sua abertura para a possibilidade de que esse aparente rejeição pode ser exatamente o que você precisa para descobrir quem você realmente é. Porque, como Jung nos mostrou, às vezes as pessoas que nos ignoram são, paradoxalmente, nossos maiores mestres. Não porque seu comportamento seja correto, mas porque nos forçam a decidir, uma e outra vez, que tipo de amor acreditamos que merecemos. E quando você finalmente decide que merece um amor que não te ignore, que não te minimize, que não te faça questionar seu valor, o universo conspira para te trazer exatamente isso. Não amanhã, não em algum futuro mítico, mas agora, neste momento. Com cada respiração que você toma, sabendo do seu próprio valor. Essa é a verdadeira intervenção. E ela já começou. Se essa mensagem ressoou com você, se você está enfrentando a dor de ser ignorado por alguém que sabe o quanto isso te machuca, quero que saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando por essa mesma luta, esse mesmo despertar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque, como Jung nos ensinou, nossa cura pessoal contribui para a cura coletiva. Sua disposição de enfrentar essa verdade difícil pode ser exatamente o que alguém precisa para começar sua própria jornada de autodescoberta. Deixe nos comentários se isso ressoou com você. Você está passando por esse processo agora? Já notou sincronicidades aparecendo na sua vida depois de decidir que não permitiria mais ser ignorado? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E lembre-se, você não está passando por isso porque há algo errado com você. Você está passando por isso porque há algo maravilhoso despertando dentro de você. Algo que exige esse catalisador exato para emergir completamente. Como disse Jung, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. O universo não está apenas intervindo a seu favor. Ele está esperando que você intervenha primeiro a seu favor. E esse momento é agora. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as verdades profundas que Carl Jung nos deixou sobre a jornada da alma humana em direção à plenitude e à integridade.